Bora falar de futebol? Bora falar de um assunto polêmico, transparência médica no futebol. E aí eu vou entrar numa seara que eu já entrei algumas vezes, mas não tanto publicamente. Eu entrei publicamente no Twitter por conta de uma coletiva que aconteceu hoje, do Andrés Rueda, presidente do Santos. Eu estava presente nessa coletiva e eu ouvi o presidente falando que o torcedor não sabia que o Marinho estava passando por um momento ruim, passou por procedimentos cirúrgicos, problemas da Covid, tudo que ele está enfrentando, o torcedor não sabia disso e acabou chateando ele, chamando ele de chinelinho, falando que ele não queria jogar, não estava disposto a voltar. Por que o torcedor não sabia? Esse é o ponto. Por quê? Por que o clube teve que esperar o Marinho desabafar, o Marinho falar em erro médico, o Marinho realmente se mostrar absolutamente decepcionado para explicar uma situação médica e para fazer com que o torcedor entenda que o Marinho está sofrendo e ele não é nada de chinelinho? Por que precisou esperar? E esse é o ponto que eu vou trazer aqui com alguns outros exemplos nesse vídeo. Eu quero a sua opinião também. Bora falar de futebol então? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho que é importante para você não perder vídeo nenhum e claro, ao final do vídeo, deixe o seu comentário e já deixa o like aí que é importante. Deixa o like no vídeo que é importante para o vídeo também. No seu comentário deixe uma crítica construtiva, um elogio, uma sugestão, uma ideia, debata com a galera aqui embaixo. Deixe sua opinião que é sempre muito importante e bem-vinda aqui nesse espaço, beleza? E se você quiser se tornar um membro do canal do Fragoso também, fique muito à vontade, eu vou ficar muito contente, tá bom? Bora falar então desse tema polêmico. É o seguinte, eu já falei desse tema algumas vezes, no Twitter agora eu resolvi falar, fiz um fio, como se fala lá, né, uma série de tweets em sequência, falando sobre o assunto e claro que eu quero trazer isso em vídeo aqui pra galera que me segue no YouTube. É o seguinte, o que aconteceu para resumir? O Marinho deu uma entrevista ao Ademir Quintino, desabafando sobre a situação dele, falando que foi muito questionado pelo torcedor, chamado de chinelinho e tudo mais, enfim, falou que teve erro médico na sua recuperação, enfim, soltou o verbo. O presidente Andrés Rueda, na apresentação do Fábio Carilli, foi explicar, e aí sim ele resolveu explicar tudo o que aconteceu com o Marinho, os procedimentos médicos que ele passou, a gravidade da lesão, explicando que não houve erro médico na versão dele, mas que isso foi o que aconteceu e que o Marinho é muito comprometido, as pessoas não tinham que estar falando que ele é chinelinho, mas não sabiam do que ele estava passando. Não sabiam por culpa do clube. Não sabiam por conta de uma política não só do Santos, tá? Mas uma política geral. E eu tô falando de coberturas assim mais recentes que eu tive. Cada vez mais, há alguns anos era muito natural um clube pegar no dia seguinte aos exames de um jogador e soltar, ó, o jogador teve tal lesão de grau tal, o prazo de recuperação é de 1 mês a 2 meses, não se sabe, se tudo correr bem vai ser dentro desse período e a gente vai acompanhando a lesão e vai monitorando. Bom, havia uma explicação e quando era algo mais grave até, algumas vezes os médicos eram convidados a dar uma entrevista e explicar o que era, explicar o processo de recuperação, por que demoraria, que é algo que o jogador vai precisar de muita confiança da torcida para voltar, porque não é uma lesão fácil. Veja como o jogador era mais humanizado nesse momento. A torcida tinha a condição de falar, opa, tem um médico lá falando o que ele teve, falando como vai ser a recuperação, dando um prazo, se tudo correr dentro do que se espera, porque é claro que algumas coisas podem acontecer no meio do caminho, esse prazo aqui é o prazo que o jogador deve voltar. E se o jogador não volta nesse prazo? Vamos falar sobre isso? Se o jogador não volta nesse prazo, o departamento médico pode explicar o que aconteceu. O departamento médico pode explicar, simplesmente falar, olha, ele teve um problema no decorrer da recuperação assim, assim, assado, e vai exigir um pouco mais de tempo mesmo. E se explicar isso, por que isso acontece, de que forma isso acontece, é claro que vai ter torcedor que vai se irritar, que vai falar que o DM é ruim e tal, mas isso já existe. Isso acontece já no dia a dia. Sem a informação do que está sentindo o jogador, do que está acontecendo com o jogador, sem essa informação, o torcedor se agarra à especulação. Um fala que o jogador está atrasado na recuperação, outro fala que o jogador está fazendo corpo mole na recuperação, o outro fala que o jogador está de preguiça. Veja só a gravidade disso. O DM sai prejudicado, o jogador sai prejudicado e eu vou trazer exemplo. Veja só o Rony. O Rony precisou entrar e marcar um gol contra o Atlético Paranaense para na entrevista falar que sofreu uma lesão grave e que tinha muita dificuldade para voltar.
Na entrevista coletiva, o Abel foi falar que ficou muito feliz porque foi de perna esquerda, que ele tinha dificuldade e tal. Por que isso não foi falado antes? Muita gente falou que o Rony tinha perdido espaço no Palmeiras porque já renovou o contrato de novo, ganhou um aumentozinho, agora está acomodado. Gente, olha como é ruim pro ativo, não é nem pro jogador só, pro jogador já é muito ruim por si só. Não ter uma explicação do porquê ele não está jogando, que ele não está legal, que ele está se recuperando, isso já é ruim para o jogador. Ele já tem de ler isso, ele já tem de lidar com isso. Tanta pressão psicológica que já tem um jogador de futebol, ainda tem de lidar com essa de não poder explicar ou das pessoas não saberem o que está acontecendo com ele e falarem que ele está fazendo corpo mole. E aí o ativo jogador também se desvaloriza para o clube. Você tem um ativo que vale uma grana, o jogador vale uma grana, ele é importante. Você explicar que ele não está jogando por conta de um problema físico, isso não vai desvalorizar o jogador. Mas se o jogador for questionado o tempo inteiro nas redes sociais pela torcida, sofrer pressão, ser xingado, ser criticado, ele vai ser desvalorizado. Ele vai ser desvalorizado porque o apoio vai ser em cima da fonte da especulação e do achismo. De que esse cara está acomodado, esse cara não é mais opção do treinador porque ele não quer mais nada com nada. E não é assim. Mas como você mostra que não é assim? Com transparência, explicando o que está acontecendo. E eu não vejo problema em explicar. Aliás, eu só vejo benefício. Vejo o caso do Luiz Adriano. Luiz Adriano, jogador que está se recuperando de lesão, teve uma lesão que ela é estranha. O próprio Abel Ferreira disse que está lutando para se recuperar, está batalhando, está indo para os jogos, não está entrando, mas muito por conta disso. E muita gente falando, olá, o Luiz Adriano está jogado de escanteio. Olá, o Luiz Adriano quer sair do Palmeiras, o Luiz Adriano não quer mais nada com nada. E na verdade o cara está se recuperando de uma lesão, de um problema que é sério, que é estranho, que é difícil. Se você explica isso, o jogador vai receber muito mais carinho na rede social, porque você explicou. Aí vem outro ponto de muita gente que pode falar, né? E falaram no Twitter. Ah, mas aí dá prazo, aí vai ter gente que vai comparar a lesão de um com a lesão do outro. Gente, vamos lá. Eu não sou médico. Eu não vou pegar e fazer uma comparação rasa e vazia entre uma lesão de coxa num jogador e uma lesão de coxa num outro jogador. Tem minutagem, tem grau de lesão, tem histórico de lesão, tem muita variável aí. Aí, muita gente vai comprar a ideia de quem pode falar, não, mas eu acho que a lesão é tudo igual, é matemática, 1 mais 1 é 2, uma lesão assim recupera em 2 semanas para todo mundo, em 1 mês para todo mundo. Vai ter gente que vai comprar essa ideia rasa? Vai. Mas vai ter muita gente que poderia comprar essa ideia rasa e não vai comprar porque vai ouvir um médico de alto nível, porque os clubes da Série A, claro, se a gente for falar de médicos de outros clubes, aí a gente pode até falar de clubes que, não desmerecendo nenhum trabalho de médico, mas clubes que têm um departamento médico mais menos equipado, menos estruturado, para ter uma convicção de quando vai se recuperar o jogador, clubes com uma grana menor, uma estrutura menor. Aí já é mais difícil, mas quando a gente está falando de Série A, a gente está falando de clubes que têm uma estrutura gigantesca, clubes que têm os melhores médicos do Brasil. Então, a gente está falando de departamento médico bom pra caramba na Série A. Bom pra caramba. Esses caras, eles vão explicar, e quem chegar com embasamento fraco vai perder a discussão. Não vai poder contra-argumentar. Agora, se você não tem nenhum argumento vindo do clube, o cara só está demorando para se recuperar, aí qualquer um pode falar qualquer coisa. Qualquer um pode falar qualquer coisa. E muita gente vai ter só essa versão para comprar. É preciso comprar a versão da transparência. Ganha o jogador que vai receber grande parte da torcida que não ia estar entendendo nada, vai apoiar o cara, vai rebater quem criticar, quem encher o saco, quem chamar de chinelinho. Ganha o clube que não vai ter uma pressão de o jogador está fazendo chinelinho, essa diretoria não faz nada, deixa o cara encostado lá. O ativo jogador não vai perder valor porque ele está em trabalho de recuperação, ele está buscando voltar, não é um jogador que está cada vez mais sendo xingado, criticado nas redes sociais, e isso influencia. Quantas vezes nós já ouvimos jogadores que iriam para algum clube e a torcida fez pressão porque disse, esse daí não dá para jogar aqui, pelo amor de Deus, não tem condição, fizeram uma pressão tão grande que clubes desistiram da contratação. Veja só, o ativo não tem muito segredo. Na minha concepção não tem muito segredo. Vai ter gente que vai comprar a versão vazia? Vai ter gente que vai comprar a versão vazia. Vai. Mas vai ter muita gente que vai comprar a versão aprofundada, com embasamento. E se alguém questionar, vai ter de questionar com embasamento, com informação, com apuração. Vai ter que questionar com base.
com conteúdo. Questionar de forma rasa, mas não é assim, hein? Muito tempo. Pouca gente vai comprar uma versão dessa. Só quem quer comprar uma versão dessa. Agora, muita gente quer comprar uma versão real, quer comprar uma versão de expectativa correta do que aconteceu com o jogador, de que forma as coisas vão proceder. Essa galera vai ter essa versão para comprar. E não só especulação. Enfim, parte da torcida se acalma, jogador vai para um processo mais tranquilo de recuperação, sem a pressão nas redes sociais falando que o cara não quer nada com nada. Para contestar a recuperação, o prazo vai precisar de embasamento. Não desvaloriza o ativo, porque está mostrando que esse ativo, esse jogador, ele não está querendo nada com nada, não é um cara descomprometido, não é um cara que não é opção para o técnico, é sim um cara que está em recuperação. Quanto mais transparência nesse quesito, é claro que tem outros quesitos que você não vai sair, por exemplo, falando, tô indo no mercado comprar um atacante que eu estou precisando urgentemente, 2 meio-campistas. Claro que o mercado vai virar e falar assim, opa, a hora que você vai comprar, você está precisando tanto, eu vou subir de preço. Está precisando tanto. Aí é outra história. Agora, lesão é uma questão interna. É o jogador com o departamento médico, é a recuperação. É a recuperação do cara. Não tem mercado para influenciar. Então essa blindagem desse tipo de informação só traz problema, na minha concepção. Não traz ganho nenhum. Nem para o clube, nem para o jogador e nem para a repercussão do desenvolvimento do jogador dentro daquele clube. Essa é a minha opinião e claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo. Eu quero que você fale o que você pensa, o que você acha. Fique à vontade para opinar nesse ponto e nessa polêmica. Combinado? É isso aí. Então, deixa o like se você não deixou, deixa a sua curtida aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui embaixo, como eu já disse, inscreva-se no canal, ative o sininho e claro, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente, beleza? Bora falar de futebol!